Boa tarde, amigos. Hoje é o Dia da Criança e nós recebemos com muita satisfação o doutor Hélio Braz, que é o juiz de direito da infância do Recife. Doutor Hélio, além do Dia da Criança, hoje é uma data importante. Qual é o outro destaque dessa data? Uma data muito especial, né? Nós também comemoramos hoje a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, que começou em 1990. Então, a promulgação é do dia 13 de julho, que é o dia que quase todo mundo comemora, porque foi a promulgação desta lei pelo Congresso Nacional. Mas hoje, efetivamente, é a data da vigência, quando a lei entrou em vigor para valer. Então, o aniversário, de fato, é hoje. São 33 anos. Está atual ou precisa de modernidade? Toda lei sofre ajustes porque faz parte da evolução da sociedade, né? A sociedade não é estática, ela é dinâmica. Mas o Estatuto é considerado uma das leis mais perfeitas e eu diria como um bom recifense, como um bom pernambucano do mundo. Porque, de fato, ela é uma lei completa e que sofre e que tem adaptações na medida em que vão surgindo fatos novos, situações novas, mas ela atende muito bem no grande guarda-chuva da proteção integral à criança, ela atende muito bem. É uma lei que eu considero uma lei quase perfeita. Qual é a idade da criança que o senhor atua? É a partir de tantos anos e vai até quantos anos? Nós atuamos, criança é considerada de 0 a 12 anos incompletos e de 12 a 18 incompletos nós consideramos adolescentes. Nós atuamos com crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos. Quem é que dá mais trabalho ao senhor? É a criança ou o adolescente? Criança e adolescente não dá trabalho. Não, casos dos pais. Os pais. Os pais, agora você tocou num ponto certíssimo, fundamental para a gente, que nós temos muitas famílias que não conseguem proteger seus filhos, não conseguem educar, sustentar e guardar. E são essas famílias que nos dão mais trabalho, porque a gente precisa retirar a criança da família, colocar no acolhimento. Isso é muito doloroso para todos nós, né? O juiz, o promotor, o defensor público, a equipe interprofissional. Para nós é muito difícil retirar uma criança de uma família porque ela está sendo maltratada e ela precisa de uma proteção do Estado. Claro que esse caso já deve ter ido para a vara do senhor. Mas como é que se admite uma pessoa estuprar uma criança, às vezes de 2, 3, 4 anos? Isso é uma doença? As violências sexuais, elas têm uma vara especial. Nós temos em Recife 2 varas de crimes contra a criança. Essas 2 varas foram criadas pelo Tribunal de Justiça já há muito tempo. Foram as primeiras do Brasil, né, do país praticamente. E elas têm uma equipe interprofissional, são varas em função da vítima. E, de fato, é um dos crimes mais difíceis e um dos crimes que provoca mais indignação. Nós, juízes, que trabalhamos nesta área, temos uma grande dificuldade de lidar com essas situações. Muitos juízes até preferem não ser juiz da infância, porque de fato não é fácil. Porque chega lá a vara do senhor, mais problemas de crianças, de família, de classe pobre, da classe média ou classe rica, ou chega de todos? Chega de todos, né? Chega de todos. O que nós temos, na realidade, são níveis de vulnerabilidade, né? De baixa vulnerabilidade, média vulnerabilidade e alta vulnerabilidade. As crianças mais pobres, com famílias mais desassistidas, entram em alta vulnerabilidade, porque não têm o poder familiar exercido pelo pai e pela mãe, são crianças que estão fora da escola, às vezes não dormem mais em casa, ficam pelas ruas, então a gente considera de alta vulnerabilidade. Na experiência do senhor, quem é que educa? É o pai ou é a escola? A educação é a família. Escola, ela é um complemento. A escola hoje ela é informativa, ela também é formativa, mas a formação é da família nuclear, o pai e a mãe, é da família extensa, né, os avós, os tios, e da comunidade, né? Nós sabemos da grande importância de você estar dentro de uma comunidade, no seu bairro, conhecer a cultura, né, da cidade, a cultura do estado, e você está integrado, né,
no ambiente educacional, no ambiente dos programas sociais, mas sempre com o aporte e o sustentáculo maior do pai e da mãe, da família nuclear. E a religião é importante? Sim. Religião é um dos fatores de organização social, né, e de contenção social. Nós sabemos que as crianças gozam de uma trilogia, né? Um dos pontos fundamentais dessa trilogia é a liberdade. E dentro dessa liberdade está a liberdade religiosa. E é importante isso na educação da criança, né? Muito importante. As igrejas têm uma ação social muito forte, as igrejas estão presentes dentro das famílias, qualquer que seja a igreja, e eu acredito que para a infância se direcionar, a infância receber proteção integral, ela tem que receber proteção de todos, né? E a Constituição, no artigo 227, já diz isso. Proteção do Estado, proteção da sociedade, da família, de todos. Às vezes eu digo que todos nós somos advogados da criança, né? Porque todos nós somos devedores dessa proteção integral. Qual é a opinião do senhor sobre a criação compartilhada, quando há separação e uma parte da criança fica com o pai, outra com a mãe? Essa criação compartilhada tem dado certo, doutor? João, você só faz pergunta difícil, mas são boas perguntas, você está bem informado. A lei atual, ela criou a guarda compartilhada, que é obrigatória agora. Ou seja, aquilo que a gente chamava de guarda alternada, da criança passar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, nunca existiu lei sobre isso. Isso foi mais um costume, uma prática da magistratura, que a gente chama de jurisprudência, mas nunca existiu lei dizendo sobre guarda alternada. A lei dizia sobre a guarda unilateral, só para um, e agora a lei traz a guarda compartilhada, que é o direito da criança de viver e de conviver com o pai e com a mãe de forma compartilhada. Os pais moram em casas diferentes, já têm formação familiar diferentes, mas a criança é levada para a escola todo dia pelo pai. Quem leva para a aula de inglês é a mãe, quem leva ao médico é o pai. Ela tem o direito de convivência familiar diária com o pai e com a mãe, independente de com quem ela está morando. Isso é guarda compartilhada. Você compartilha a convivência familiar. O chefe do senhor, o desembargador Luiz Figueiredo, é o maior especialista brasileiro em adoção, né? A criança adotiva é a mesma coisa de uma criança biológica? O doutor Luiz Carlos é o nosso mestre, né? Foi ele que praticamente criou toda essa cultura de adoção no Recife. Eu sou um pupilo, eu sou um aluno eterno dele, e a gente sempre ouviu dos grandes estudiosos da adoção, dizendo que a paternidade e o amor por uma criança, a filiação, não é uma questão de sangue. A gente até brinca com isso, né? A gente que é da área diz que quem gosta de sangue é vampiro, né? É uma questão de afeto, é uma questão de amor. Não há diferença entre criança biologicamente nascida no seio da família ou de uma criança que chega de uma forma diferente. Adoção é uma forma diferente de filiação, mas não é melhor nem é pior, porque nós sabemos de muitas histórias de filhos biológicos que também dão problemas e filhos adotivos que também dão problemas. São todos filhos, são seres humanos e merecem todo o nosso carinho, nosso amor. Mas se diz que pai é o que cria, né? Pai e mãe são aqueles que estão no dia a dia, cuidando, protegendo. A lei é muito clara sobre isso. A lei fala de sustentar e guardar a criança, né? É a guarda, o sustento e a educação, né? Então é preciso ter esse foco. Família é tudo, né? A família é quem organiza a sociedade, a família é e será sempre esse núcleo, né, organizador de toda a nossa sociedade. Doutor, de vez em quando uma palmadinha é necessário ou a palmadinha nunca deve ser dada? Outra pergunta difícil, João. Nós temos uma lei no Brasil que é chamada Lei da Palmada. Há uma lei da palmada? Tem uma lei da palmada, ela é famosa, conhecida como a Lei da Palmada. Na realidade, ela foi chamada também de Lei Menino Bernardo Boldrini, que foi um menino lá do Rio Grande do Sul que morreu devido a castigos exagerados do pai e da madrasta. Então, nós sabemos que
a forma da educação ela tem que ser amorosa, ela tem que ter força disciplinar, tem que ter limites, mas não pode ter violência. Porque a violência, dependendo dessa família, ela pode ser excessiva e pode levar à morte de uma criança, como nós temos diversos casos. Recentemente, há um ano atrás, nós tivemos a lei, o menino Henri Borel, toda a televisão noticiou, o Brasil inteiro conhece, uma criança que também morreu de maus tratos do padrasto e da mãe biológica. São duas leis que tratam dessa violência contra a criança. Então, a palmada, ela é proibida por lei. Nós temos que educar com limites, com diálogo, com orientação, com religião, com moral, com bons costumes e com muito amor. Para a nossa cultura, todos nós, né, fomos criados sempre com uma certa violência física, né? De palmada, de puxão de orelha. O senhor levou palmada, não? Levei, sim. Levou, foi? Levei palmada. Eu sou um juiz que levei palmada na infância. E doía, né? Era? E doía. E doía. Doía, e hoje a gente se organiza e consegue trabalhar, consegue ser um bom pai, né? Eu já sou avô, consigo ser um bom avô. Mas não deu palmada, não. Levou, Não. mas não deu. Não dei palmada, né? Dei limites, fui forte na educação com os filhos, que a gente tem que ser forte, mas o espancamento jamais. Agora, a melhor condição é o avô, né? Que o avô só está com o neto nas horas boas. Quando o neto começa a perrear, joga para os pais, né? O senhor é avô babão? Sou um avô de uma menina, Antônia, de 5 anos. Faz o que quer, né? Eu acho que a gente aprende a ouvir as crianças só quando a gente é avô, tá? Porque a gente tem um outro parâmetro de afeto. Como você disse, João, a gente tem uma liberdade maior com a criança e a criança se identifica mais com a energia de um avô e de uma avó. O pai vai ali dar limites, a mãe vai educar e normalmente isso termina fazendo com que a criança corra para os braços do avô e da avó. Que o avô e a avó é só carinho, nada de recriminar, né? É o mundo mágico, né, do avô e da avó, o mundo de contar histórias, da gente também voltar a ser criança, da gente saber, de fato, proteger o universo infantil, né, que é o universo da imaginação, o universo da fantasia, um universo maravilhoso. E todos nós gostamos de voltar a essa época, né? Nós temos, né, eu sou psicólogo clínico também, né, eu tenho formação em Direito e em Psicologia Clínica, então eu atendi a muitas famílias e a muitas crianças. E hoje a gente percebe como nós adultos perdemos o nosso lado infantil, porque o dia a dia, a correria, as obrigações terminam por forçar um pouco a gente a ficar um pouco mais racional. Mas a imaginação é o que salva o mundo, né? A literatura, a música. Esse é o mundo da imaginação, esse é o mundo onde a gente é mais criativo e com certeza onde a gente é mais feliz. E o senhor, como psicólogo, qual é a sua opinião sobre o tratamento desse problema psicológico pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal? Deixa a desejar? Não, nós temos uma rede muito grande de proteção à saúde mental, tá? Nós temos hoje, tanto na saúde, pelo SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, como na assistência social pelo SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, na assistência social, nós temos o CRAS e o CREAS, todo mundo conhece. Em todo bairro tem um CRAS, que é um centro de referência de assistência social, e um CREAS, que é territorial, ali envolve 1 ou 2 bairros, onde as famílias são atendidas no seu território, né? Na sua comunidade, e ali há os encaminhamentos para tratamentos psicológicos, para o cuidado. E esse dinheiro que paga, que financia o CRAS e o CREAS, é dinheiro federal, do Ministério do Desenvolvimento Social, com apoio, obviamente, das prefeituras municipais e do governo do estado. Depois, no intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Hélio Braz, que é o juiz de direito da infância do Recife. Doutor Hélio Braz, quem é que procura mais a vara do senhor? É o pai, a mãe, é o vizinho, é a tia, a avó? Quem é que procura mais para levar problemas? Hoje nós temos a família extensa como a maior rede de proteção das crianças, né? São os vizinhos também, o padrinho, a madrinha, os tios, os avós. São aqueles que estão convivendo com o pai e com a mãe e são capazes de observar se tem algo errado naquela família. Se a criança está sofrendo violência,
se a criança está sofrendo abuso sexual, né? Então, essa rede de proteção, ela tem procurado o conselho tutelar, e é o conselho tutelar, né, o conselheiro tutelar, quem demanda no judiciário, quem demanda junto ao Ministério Público. Então, a maior demanda, a porta de entrada para o Poder Judiciário, para chegar até o juiz, vem do Ministério Público, do Conselho Tutelar e da delegacia, a GPCA, né, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. São essas as 3 principais portas de entrada para chegar a nós, juízes da infância e da juventude. As creches são bem fiscalizadas, doutor? O Ministério Público faz um excelente trabalho de fiscalização das casas de acolhimento. O Recife evoluiu muito, né? Hoje nós temos as creches municipais que estão dando um grande amparo a essas famílias, essas crianças que precisam temporariamente, né? A creche não é para morar para sempre, tudo é provisório, tá? E os juízes acompanham, nós temos uma vara especializada que cuida só desse acolhimento, que é a primeira vara da infância do Recife. E a governadora é chamada de recreche, porque uma das prioridades dela é a construção de creche, né? A creche já é para aquela criança que tem o pai, tem a mãe, mora na sua casa com o pai e com a mãe e passa o dia na creche, né? Isso Tem que trabalhar, o pai e a mãe. Tem que trabalhar e no final da noite pega a criança. Já a casa de acolhimento, o abrigo, é para a criança que muitas vezes é retirada da família, não convive com o pai e com a mãe, às vezes por questões de maus tratos, negligência, violência, e a criança fica cuidada e aos cuidados mesmo do Estado, né? Quem tem a guarda da criança, nesses casos de acolhimento, de abrigos, é o chefe, o diretor do abrigo, a diretora do abrigo. Não é mais o pai e a mãe. Ô, doutor, o senhor há de convir que a educação no tempo do senhor, no tempo dos seus filhos, mudou radicalmente com a tal da internet, né? Aí você vê o menininho pequenininho já está com o celular toda hora, né? É, uma nova realidade na sociedade, né? No trabalho, no lazer, nas comunicações, em tudo. E as crianças estão sofrendo. Aqui eu aproveito para fazer mais uma denúncia nesse sentido. As crianças são vítimas, inclusive, de abusos sexuais pela internet. Isso é comum, é? Isso é muito comum. Nós temos que ter uma fiscalização muito grande, a família, o pai e a mãe, fiscalizar o acesso à internet, porque existe uma rede muito grande de pessoas que estão pela internet, inclusive praticando o que o Estatuto chama de estupro virtual. Ou seja, a criança ela é violada, ela é corrompida através do computador, porque são imagens, são pessoas que aparecem, que podem conversar com a criança, e na conversa e no uso daquelas imagens e na transmissão podem levar a criança para uma situação de extrema vulnerabilidade e de violação da sua saúde mental, inclusive. É preciso, então, um cuidado muito grande dos pais, né? Para fiscalizar o que é que os filhos estão vendo, né? Vigilância e aqueles programas que fazem controle, né, de acesso ao conteúdo, né? Não pode acessar todo o conteúdo. Sempre teve conteúdo para adulto e sempre teve conteúdo para criança. A regra é a mesma. Agora, a vigilância é que tem que ser maior agora nesse mundo da internet, né? Nós sabemos que tem 3 níveis, né? Tem o mundo normal da internet, onde a gente faz a pesquisa no Google, por exemplo, né? E você tem ali outro universo, né? Que é a Dark, é a Dark Web. Então, é um universo onde estão, muitas vezes, quadrilhas, abusadores sexuais, e eles não são fáceis de serem identificados e de serem presos pela polícia, né? E eles atuam, muitas vezes, aí procurando esses espaços de maior vulnerabilidade de nossas crianças, né? Na outra área do senhor, que é do adolescente, a droga é um inimigo terrível, né? A drogadição, ela tem provocado muitos danos naquele sujeito que está em desenvolvimento, né? É uma criança, é um adolescente a partir dos 12 anos, é um sujeito de direitos, está em desenvolvimento biopsicossocial, porque ele está em formação. Então, o álcool e qualquer outra droga é muito, muito nefasta para a formação desse jovem e dessa criança. E, por ser jovem, né, ainda é possível fazer um redirecionamento, cuidar, dar um tratamento e retirar essa criança, muitas vezes já na borda de entrar ali no lado infracional, né, no mundo do crime. Os adultos chegam para cooptar esses adolescentes
muitas vezes com esse atrativo da drogadição, né? Oferecer a droga de forma fácil. E é o caminho desse adolescente que o tráfico atrai, ou é a morte ou é a prisão, né? Nós temos programas específicos, né, que trabalham com os jovens, né, e que fazem o cuidado desse jovem. Ele deve permanecer com a família, ele deve permanecer na convivência comunitária para ele se fortalecer nos afetos familiares. Em alguns casos, esse adolescente e às vezes a família é colocada em programas de proteção. Os programas de proteção, quando o adolescente está sendo ameaçado de morte mesmo pelos traficantes, eles guardam a família e o adolescente. Então o Estado chega, investe numa casa, no aluguel de uma casa distante, em outro bairro, tem uma equipe interprofissional que orienta a não fazer contato mais com os familiares para preservar a vida da criança e muitas vezes a vida desse pai e dessa mãe, que está ali também ameaçado. Então é muito trabalhoso, mas o Estado tem feito a sua parte, né? E o Poder Judiciário, junto do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Poder Executivo, que é quem administra esses programas de proteção à vida. E esse centro de recuperação? Porque o menor é apreendido, ele não é preso, é apreendido e fica no máximo 3 anos. E esses centros estão cumprindo a sua finalidade, doutor? Bom, nós temos diversos programas, né? Dentro da FUNASE, que é o órgão do Poder Executivo Estadual responsável pela reeducação desses jovens que cometeram infrações, existem os programas de acompanhamento, né, dessa fase de drogadição. Os resultados são positivos. A gente tem também o apoio de muitas igrejas, o apoio da educação. A rede de educação é fundamental, porque a medida ela é socioeducativa. Não é uma pena como se aplica ao adulto, não é uma pena retributiva. Você fez isso e vai pagar por isso. Não. Você cometeu uma infração, é um jovem abaixo de 18 anos, você vai receber uma medida socioeducativa. Você continua em sociedade, continua convivendo com a sua família, muitas vezes tem uma medida restritiva de liberdade, né? Ele fica na internação, mas também recebe o acompanhamento socioeducativo. A gravidez precoce é um problema, doutor? Nós tivemos uma grande surpresa no Recife. Há 10 anos atrás, nós criamos um programa chamado Mãe Legal, que era um programa para atender as mulheres que engravidam e querem entregar a criança para adoção. E a gente imaginava que essas mulheres seriam todas adolescentes. Fomos surpreendidos. São mulheres adultas com mais de 25 anos, 30 anos. Nós não temos mais, como antes, aquela jovem, muito jovem, que engravida e tem uma desassistência do Estado, né? Hoje nós temos vários programas programas contraceptivos, né? A pílula do dia seguinte, nós temos várias formas de tratamento, o Estado tem dado uma grande assistência nesse sentido. Então, eu diria hoje que o problema existe, o problema é real, de adolescentes que engravidam, mas elas têm uma grande assistência, tanto na saúde quanto na assistência social. O senhor é a favor da inclusão da educação sexual nas escolas? Nós precisamos orientar os nossos jovens, né? Nós precisamos orientar os nossos jovens sobre tudo, né? Sobre todos os direitos, né? A educação sexual exige muita cautela, muito cuidado, porque muitas vezes a informação chega para a criança e para o adolescente, chega na hora errada ou chega de forma não muito bem adequada. Então, é preciso ter uma equipe bem preparada dentro das escolas para orientar esses jovens, porque eles vão crescer, serão adultos e vão fazer sexo, né? O sexo é natural da história da humanidade. Mas cabe aos pais orientar, né? Porque às Sim. vezes nessa área os pais se omitem e os professores são os colegas de colégio. O primeiro professor é o pai e a mãe, né? O primeiro professor é em casa. O segundo professor é que é na escola. Ele vem, como eu disse antes, a escola ela é complementar à formação e à educação doméstica, né? A escola sozinha não dá conta e a escola sozinha não tem, digamos assim, a força que tem uma família, o poder de autoridade, o poder de influência maior. Nós, da psicologia, sabemos que de 0 a 10 anos, a influência da família é maior do que a influência da sociedade. A partir de 10 anos, começa a receber uma influência maior da sociedade e a influência da família começa a diminuir.
o jovem começa a se deixar influenciar mais pelo que vem da rua, pelo que vem da sociedade. E a família perde a força. Mas até os 10 anos, é o pai e a mãe quem deve estar junto e orientando permanentemente. E de 0 a 3, que agora se tem a tese que a criança nesse período de 0 a 3 vai ser importante na formação pela vida, né? A primeira infância é de 0 a 6 anos. A primeira da primeira infância é que é de 0 a 3. Você está corretíssimo, porque é nessa fase que você tem toda a estruturação neurológica da criança. Todas as impressões que todo ser humano leva para o resto da vida, elas são formadas de 0 a 3 anos. É incrível dizer isso, né? Tão pouco tempo, em 3 anos, e você já tem toda uma estruturação psíquica, uma organização mental e psicológica de um sujeito que ainda vai se desenvolver, mas é a matriz, de 0 a 3 anos, é aí que começa toda a organização de uma personalidade a ser formada e a ser desenvolvida. No Dia da Criança, qual é o sonho que o Dr. Hélio Braz queria que se tornasse realidade? É bom falar dos sonhos, né? Eu até agradeço a oportunidade de dizer isso. Todas as crianças recebendo amor e carinho em suas famílias, todas as crianças dentro da escola e todas as crianças protegidas e amadas para que o Brasil e o mundo seja cada vez melhor. Quer dizer, é mais importante dar carinho e presença do que presente. Exatamente. O maior presente é o que vem do coração. Nós queremos agradecer ao Dr. Hélio Braz e dar aqui um presente. Aqui é Dia da Criança, é os biscoitinhos da Capricho. Aí pra neta, eu achei que o senhor não vai... E a bolsa da Master Boy, que às vezes o senhor tem que trabalhar muito lá no tribunal, aí tem que levar comida de casa. Muito obrigado. A criança que está dentro de mim agradece. A criança, tá bom. Quem é criança é a vida toda, né, doutor? Nós queremos agradecer ao Dr. Hélio Braz, juiz de direito da infância, por esse show que ele deu aqui. Já tinha me dito que ele era a pessoa que mais entendia do assunto e a gente comprovou que realmente ele deu um show aqui nessa nossa homenagem ao Dia da Criança. Forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.